pessoal, tudo bem? Então, alguns alunos pediram para eu discorrer a respeito do exercício número 3, né? Nos vídeos anteriores eu comentei apenas sobre a primeira parte da, da atividade não presencial 1, né? Esses dois exercícios. Espero que vocês tenham conseguido finalizá-los, tudo bem? Ficou faltando discorrer a respeito desse exercício 3, que foi só publicado lá no ambiente EAD para vocês implementarem, né? Então eu vou discorrer aqui um pouquinho para tentar dar uma esclarecida até no enunciado, para não gerar dúvidas, tudo bem? Wesley mora em um condomínio de 12 casas e, como está de quarentena, tem passado o tempo todo em sua casa. Durante esse tempo, reparou que todos os dias e em horários diversos, entre 8 e 17 horas, uma empresa de entrega vem até o condomínio e, dependendo do período, manhã ou tarde, algumas encomendas são entregues e outras não, pois os moradores nem sempre estão em casa para receber a encomenda. E como o funcionário da empresa não sabe quem dos destinatários está ou não está em casa, ele precisa interfonar para todos, fazendo com que se perca um certo tempo, por exemplo, interfonando para alguém que não está na casa, né, naquele período, naquele momento. Com isso, Wesley gostaria de ajudar tanto os moradores do condomínio a obterem êxito no recebimento, quanto a empresa a perder menos tempo com essa ligação em cada casa para a entrega das encomendas. Mas está com dificuldades e você foi escolhido para ajudá-lo. Sabendo que os moradores do condomínio estão disponíveis em casa nos períodos conforme esta tabela aqui, certo? Construa um algoritmo que receba da entrada uma letra, M maiúsculo ou T maiúsculo, representando o período que o funcionário chegou no condomínio para fazer as entregas. Caso a letra informada seja M, seu algoritmo tem que imprimir na saída a relação dos moradores e os números das casas, né, cujos esses moradores estão disponíveis no período da manhã. Por exemplo, se o usuário informar a letra N, o seu algoritmo vai ter que imprimir na saída a relação de todos os moradores que estão disponíveis no período da manhã, que no caso é o Robson na casa 1, o Rafael na casa 3, o Wesley na casa 5, a Eiva na casa 7, Karina na casa 9, Rodrigo na casa 11, certo? Caso a letra informada seja T maiúsculo, imprima na saída a relação de moradores e o respectivo número das casas que estão disponíveis no período da tarde. Então, se o usuário informar a letra T, seu algoritmo vai ter que percorrer essa lista de tal forma que imprima a relação de moradores que estão disponíveis no período da tarde. Tá? O que te foi dado, né, o que é dado do exercício, é essa tabela. Essa tabela já está pronta. Você não precisa pedir para o usuário informar quem são, por exemplo, os moradores das casas. Você sabe que são 12 casas, né? Você não precisa pedir para o usuário informar quem são os moradores, quais períodos eles estão disponíveis em casa. Você já sabe dessa informação. O que você precisa saber, o que você precisa mostrar na saída, né, é quem são os usuários, os moradores que estão disponíveis no período da manhã ou quem são os moradores que estão disponíveis no período da tarde, tá? Com base nessa tabela. Uma ideia é você tentar associar, por exemplo, né, o período de cada um desses moradores com o respectivo número da casa. Tenta associar isso, por exemplo, né? Veja, os moradores que estão disponíveis no período da manhã, talvez eles estejam em índices de algum tipo, né? E o mesmo vale para a tarde, estão alternados, né? Então talvez você possa pensar em alguma coisa nesse formato. O que eu coloquei de observação lá no Moodle, no ambiente, é que assim, você tem essa tabela fixa, tudo bem, mas eu não quero que você imprima na saída, por exemplo, vários escrevas, tipo assim, o usuário informou, você fez lá um se, a opção que o usuário informou for M. Se for M, você vai escrever na saída, Robson, casa 1, Rafael, casa 3. Eu não quero esses escrevas estáticos, eu quero que você utilize manipulação de vetor. Você vai ter um vetor de nomes, né? Com as informações desses moradores, né? Quem mora em cada casa.
Eu quero que você percorra esses vetores, seu algoritmo percorra esse vetor de tal forma que você consiga encontrar um jeito de obter todos os nomes que estão disponíveis na manhã ou todos os nomes que estão disponíveis à tarde, de acordo com essa distribuição. Beleza? Aproveitando esse vídeo, né, gostaria de, deixa eu ver aqui, explicar 2 exercícios da atividade não presencial 2, tá, dessa semana. Então, assim, são 2 exercícios, a entrega vai ficar ao longo dessa semana, tá bom? E eu tentei fazer alguns desenhos para ilustrar um pouco melhor e eu vou tentar explicar dessa forma, tá? Exercício 1. Wesley possui várias contas nas mais diversas redes sociais da atualidade. E após ver um documentário sobre nível de segurança de senhas numéricas, resolveu alterar todas as suas senhas que exigem apenas números, somente números, né? De acordo com o documentário, uma senha numérica segura, entre aspas, precisa atender os seguintes requisitos. 1. Ser composta por 6 a 10 dígitos, né? De 0 até 9. Não possuir nenhum dígito repetido e não possuir dígitos consecutivos. Tudo bem? Com base nessas informações, ajude Wesley a identificar se suas senhas escolhidas de 6 dígitos são válidas ou inválidas. Construa um algoritmo que receba da entrada uma sequência de 6 números inteiros não negativos, de 0 até 9, representando uma senha de 6 dígitos escolhida por Wesley. Imprima na saída se a sequência escolhida para representar uma senha é válida ou inválida de acordo com esses critérios aqui, tá? Então, assim, como o enunciado já te deu aqui a informação de que a senha é de 6 dígitos, você não precisa verificar se a senha tem 6 dígitos, tá? Esse primeiro item aqui, tudo bem, faz parte, né? Já foi atendido. Agora você precisa verificar esses 2 itens de dígito repetido ou de dígitos consecutivos, de acordo com a senha que ele informou de 6, a combinação de 6 números, né? Por exemplo, se for informado na entrada a seguinte sequência de 6 números inteiros não negativos para representar a senha de Wesley: 9, 4, 6, 3, 1 e 0. O seu algoritmo deverá imprimir na saída a seguinte mensagem: senha válida. Por quê? De acordo com essa distribuição, não tem nenhum dígito repetido e nenhum dígito consecutivo, né? E atende à questão de 6 dígitos, né? Tudo bem. Beleza? Se for informado na entrada a seguinte sequência: 2, 4, 6, 1, 4, 0, seu algoritmo tem que imprimir na saída a seguinte mensagem: senha inválida, pois o elemento 4, que está em amarelo aqui, está se repetindo na sequência. Não importa se vai se repetir 1, 2, 3 vezes, não importa. Se repetiu uma vez, apareceu mais de uma vez, né? Já se enquadra nesse item, tá? Ou então, se for informado na entrada, a seguinte sequência: 5, 8, 1, 2, 4, 9. O seu algoritmo deverá imprimir na saída a seguinte mensagem: senha inválida, pois os elementos 1 e 2 são consecutivos, como está sendo mostrado aqui, tá? Então, basicamente, você vai precisar guardar isso aí num vetor, né? Esses 6 dígitos, e vai ter que fazer uma série de buscas, né, para verificar se o número se repete, ou então se os números, os elementos, são consecutivos entre si. Né? Como que eu vejo se, por exemplo, esse número, que está na posição no índice 2, ele vai ser consecutivo em relação ao próximo índice? Talvez vocês vão ter que pensar um pouquinho aí nessa questão, né? Como que eu vejo se um número é consecutivo em relação ao outro? Sei lá, talvez a questão de antecessor, sucessor, né? Então, o trabalho maior vai ser com relação a isso. Uma dica, né, que eu já posso dar para vocês é que essa verificação de números consecutivos, como são 2 consecutivos, né?
Você vai precisar verificar a posição 0 com a posição 1, a 1 com a 2, a 2 com a 3, a 3 com a 4, né? O elemento do índice 3 com o elemento do índice 4, e a 4 com a 5, né? Quando eu chegar nesse elemento, nesse último elemento, eu não preciso mais verificar se são consecutivos ou não. Por quê? O 5 ele não tem próximo elemento, né, para verificar se são consecutivos. Então, talvez eu tenha que fazer do 0 até o penúltimo elemento, tá, para verificar se eles são consecutivos ou não. Beleza? Próxima questão. Deixa eu dar um zoom aqui. A farmácia recebeu doses de vacina para combater a Covid-19. É bem contextualizado aí os exercícios, né? Para evitar aglomerações, o dono da farmácia estabeleceu a seguinte política de atendimento. Serão vacinadas 8 pessoas por hora e para cada hora serão distribuídas senhas, onde a senha será um valor inteiro correspondente à idade em anos da pessoa. Além disso, a ordem de vacinação acontecerá da maior para a menor senha, do maior para o menor valor de senha. Tá? Em resumo, da maior para a menor idade, né? Já que cada idade vai corresponder a uma senha, né? Então é da maior para a menor idade, mas tudo bem. Como a farmácia está trabalhando com um número de funcionários reduzido, o dono está com dificuldades para obter a ordem de vacinação a cada hora de funcionamento. Sua tarefa é ajudá-lo a resolver este problema. Construa um algoritmo que receba uma sequência de 8 números inteiros positivos, representando a idade dessas 8 pessoas que vão ser vacinadas naquela hora, né? Sabendo que cada idade representa uma senha, imprima na saída as senhas de atendimento em ordem decrescente, né? Porque eu quero do maior para o menor. Observação, isso é importante, eu acredito que vocês já devam ter se perguntado, né? Considere que dentre essas 8 pessoas, ninguém vai ter a mesma idade, ou seja, para cada 8 pessoas que forem ser vacinadas naquele horário, naquela hora, né? Naquela fração de hora, essas 8 idades são distintas. Não vai ter pessoas com idades iguais, tá bom? É só uma distinção, é só uma especificidade do exercício, tudo bem? Por exemplo, se for informado na entrada a seguinte sequência de 8 números inteiros positivos representando a idade das pessoas, 25, 42, 87, 31, 40, 75, 20, 33. Coloquei já aqui no vetor para você visualizar melhor, né? O seu algoritmo tem que imprimir na saída os números de senha representados pelas idades, né, informadas e ordenados de forma decrescente. Tá? Nossa, ficou estranho. Seu algoritmo vai imprimir na saída os números de senhas representados pelas idades informadas, vírgula, né, falta uma vírgula, ordenadas de forma decrescente. Então tem que imprimir na saída essa mensagem, ordem das senhas, e todas essas idades aqui no formato decrescente. 87, 75, 42, 40, 33, 31, 25 e 20. Tá? Então o seu algoritmo vai ter que receber essas idades, guarda num vetor que nem está aqui, e aí você vai ter que rearranjar os elementos desse vetor de forma decrescente. Tá? Talvez uma ideia, que nem a gente já viu num vídeo anterior aí, é pensar sempre assim, né? Para cada elemento, eu percorro todo o vetor, como eu quero em ordem decrescente, né? Na ordem crescente eu fazia o quê? Eu percorria todo o meu vetor, para cada elemento, eu percorria todo o vetor comparando todo o vetor com esse elemento, no caso o 25, e buscava sempre encontrar alguém menor que esse cara. Se eu encontrasse alguém menor que esse aqui, o S0, o que eu faria? Eu trocava de lugar. O elemento que eu encontrei menor, ele passaria a ser, vamos dizer assim, o novo menor elemento. Próxima posição, a seguinte, mesma ideia. Eu percorro todo o vetor daqui para frente, né, seguindo aqui as posições subsequentes, buscando encontrar algum
elemento que é menor do que esse que eu estou no momento. Isso tem um vídeo aí de ordem crescente que acredito que vocês já devam ter estudado, né? Então, a ideia talvez seja essa, né? Você percorre o vetor, para cada elemento do vetor, você tenta buscar alguém que é maior do que o que você tem de maior naquele momento. Então, se eu estou na posição S0, eu tento buscar algum elemento que é maior do que o que eu disse que é maior. Ao final de percorrer todo esse vetor, o elemento S0, o que vai acontecer? Eu vou ter encontrado o maior elemento para guardar nessa posição S0. Acabou? Não, eu vou para a próxima, vou para o S1. No S1 eu faço o quê? Percorro do S1 para frente, tentando encontrar o segundo maior elemento. Acabou? Não. Vou para o S2. O que eu tento fazer então? Tento buscar o terceiro maior elemento do S2 em diante, do 2 até o 7, e assim vai, né? Tenta pensar nessa ideia, tá? Bom trabalho a todos. Lembrando, tá? Essa atividade é individual, tá? A entrega é individual no Moodle, tá bom? O que vai ser aceito? Aceita a linguagem de programação? Não, a gente não está vendo linguagem de programação, né? A gente está vendo em linguagem algorítmica, Portugal. O que é aceito? Sua resolução no formato que a gente está vendo em sala, é o que a gente viu em sala com a linguagem algorítmica, no formato de texto, por exemplo, ou no próprio arquivo do Portugal Web Studio. Tudo bem? Então, bom trabalho a todos e até mais.